Sound suppression water is flowing. And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Há um momento, logo após o lançamento, quando o rugido dos motores começa a diminuir, quando a vibração que atravessa os ossos se transforma em silêncio, quando a atmosfera azul que envolve a Terra começa a afinar, a desaparecer, até que não há mais nada entre o corpo humano e o vácuo absoluto do cosmos. É nesse momento, nesse instante específico de transição, que a realidade do que a humanidade escolheu fazer com a exploração espacial se torna completamente clara. Não há botão de retorno. Não há margem para hesitação. Existe apenas a frente. E o que a frente guarda é algo que nenhuma câmera de transmissão ao vivo conseguiu jamais capturar com fidelidade. O programa Artemis devolveu os seres humanos ao espaço profundo pela primeira vez em mais de 50 anos. E enquanto o mundo celebrava, enquanto os comentaristas descreviam o momento como um triunfo da engenharia e do espírito humano, havia uma dimensão da missão que permanecia discretamente fora do enquadramento. Uma dimensão que os engenheiros conhecem, que os astronautas conhecem e que raramente encontra espaço nas narrativas de celebração que dominam as transmissões ao vivo. A Lua não mudou. O espaço entre a Terra e ela não ficou mais gentil. E o corpo humano, apesar de toda a tecnologia que o envolve, continua sendo exatamente o mesmo instrumento frágil que era quando Neil Armstrong deu o primeiro passo em solo lunar em julho de 1969. Para entender o que o retorno à Lua realmente significa, é necessário começar pelo começo, não pelo lançamento, não pelo discurso do presidente ou pelos aplausos da sala de controle. É necessário começar pelo que a Lua realmente é e pelo que acontece com um ser humano quando se aventura até ela. A Lua tem aproximadamente 4-5 bilhões de anos. Ela se formou, segundo a hipótese científica mais aceita, a partir dos detritos gerados por uma colisão colossal entre a proto-Terra e um objeto do tamanho de Marte, chamado pelos cientistas de Theia. O material ejetado por essa colisão entrou em órbita e, ao longo de milhões de anos, se consolidou naquilo que hoje conhecemos como o satélite natural da Terra. Desde então, a Lua nunca desenvolveu uma atmosfera. Nunca desenvolveu campo magnético próprio suficientemente forte para deflectir a radiação cósmica. Nunca teve vulcões capazes de reciclar sua crosta da forma como a Terra faz. Ela simplesmente existiu, imóvel na dinâmica geológica, absorvendo bilhões de anos de bombardeamento cósmico sem nada para filtrar, suavizar ou transformar o que chegava até ela. O resultado é uma superfície que parece, à distância, serena e quase convidativa, uma esfera cinza pálida que reflete a luz do sol com uma elegância que inspirou poetas por milênios. Mas a aparência é a maior ilusão que o sistema solar oferece. Aquilo que parece ser um solo suave é, na realidade, uma camada de regolito lunar composta por fragmentos microscópicos de rocha triturada ao longo de eras por impactos de meteoritos. Ao contrário da areia terrestre, cujos grãos são suavizados pela erosão da água e do vento ao longo do tempo, os fragmentos do regolito lunar nunca sofreram esse processo. Cada partícula tem bordas afiadas, angulosas, quase vítricas. Sob ampliação microscópica, o solo da Lua se assemelha menos à areia e mais a uma mistura de cacos de vidro finamente fragmentados. Durante as missões Apollo, os astronautas descobriram esse problema de forma visceral. O regolito aderia a tudo, penetrava nas juntas dos trajes espaciais, arranhava viseiras, entrava nos módulos lunares, transportado pelas botas e pelos trajes, enchendo o ar com um pó que cheirava, segundo os relatos dos próprios astronautas, a pólvora queimada. Harrison Schmitt, geólogo e astronauta da missão Apollo 17,
desenvolveu sintomas que ele próprio comparou a uma febre do feno severa após a exposição ao pó lunar dentro da cabine pressurizada. Os pesquisadores que estudaram as amostras de regolito coletadas durante as missões Apollo identificaram que as partículas têm propriedades que, em exposição prolongada, poderiam causar danos significativos ao tecido pulmonar, de forma similar ao que ocorre com a exposição à sílica cristalina, um problema ocupacional conhecido como silicose. Esta permanece uma das preocupações técnicas não resolvidas para missões de longa duração na superfície lunar, e os engenheiros do programa Artemis sabem disso. Mas o pó é apenas a camada mais superficial dos perigos. A ausência de atmosfera na Lua cria condições que desafiam qualquer intuição desenvolvida a partir da experiência de viver na Terra. Na superfície lunar, a temperatura de uma área iluminada pelo Sol pode chegar a 127 graus Celsius. Na sombra de uma rocha ou de uma cratera, ela pode cair para menos de 180 graus negativos. Essa variação extrema não ocorre de forma gradual ao longo de horas ou dias, como acontece na Terra. Ela ocorre no espaço de centímetros. Um passo, um único passo de um lado para o outro na superfície, pode significar a diferença de centenas de graus de temperatura de exposição. Os trajes espaciais utilizados nas missões Apollo foram projetados para lidar com essa realidade, e o mesmo acontece com os trajes que serão utilizados nas missões Artemis. Mas projetado para lidar não é o mesmo que imune. É uma luta contínua de engenharia contra um ambiente que não faz concessões. Além da temperatura, existe a questão da radiação. Na Terra, o campo magnético do planeta deflete continuamente o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. A magnetosfera terrestre é efetivamente um escudo invisível que torna possível a vida como a conhecemos. A Lua não tem isso. Na superfície lunar, um ser humano está exposto diretamente ao vento solar, aos raios cósmicos galácticos e, o mais perigoso de todos, aos eventos de partículas solares, que são erupções de radiação de alta energia que o Sol emite de forma imprevisível. Durante um evento de partículas solares severo, os níveis de radiação na superfície lunar podem atingir patamares que, em exposição suficiente, causariam síndrome aguda de radiação em um ser humano desprotegido. Os astronautas das missões Apollo foram extraordinariamente sortudos nesse sentido. Nenhuma erupção solar severa ocorreu durante as janelas de missão. Os especialistas em física solar reconhecem que isso foi, em parte, uma questão de probabilidade favorável. Com o programa Artemis, e especialmente com a perspectiva de missões mais longas, esse fator de risco passa a exigir monitoramento e planos de contingência de uma complexidade inteiramente nova. E ainda não chegamos à parte da jornada que ocorre antes de pisar na superfície. Para chegar à Lua, qualquer missão tripulada precisa atravessar os cinturões de Van Allen. Esses são anéis de partículas carregadas, capturados pelo campo magnético terrestre, que envolvem a Terra em duas faixas distintas. O cinturão interno começa a aproximadamente 1000 quilômetros de altitude e se estende por mais alguns milhares de quilômetros. O externo é ainda mais vasto. Durante as missões Apollo, as trajetórias foram calculadas para minimizar o tempo de exposição aos cinturões, e os astronautas receberam doses de radiação que, embora mensuráveis, permaneceram dentro dos limites que os especialistas da época consideravam aceitáveis para missões curtas. Com a missão Artemis II, que levou 4 astronautas ao redor da Lua em uma trajetória de livre retorno, o mesmo cuidado foi aplicado. Mas os dados coletados por essa missão serão fundamentais para planejar o que vem a seguir, porque o que vem a seguir envolve ficar muito mais tempo fora do abrigo protetor da magnetosfera terrestre. Artemis II foi, em muitos aspectos, uma missão de reconhecimento. Não no sentido científico primário, embora a ciência tenha sido realizada, foi um reconhecimento de capacidade humana, uma verificação de que os sistemas funcionam, de que o corpo humano tolera a jornada,
de que a psicologia dos tripulantes se mantém íntegra diante de condições que não têm paralelo em nenhuma experiência humana ordinária. Um dos aspectos menos discutidos publicamente sobre missões a essa distância é o que acontece com a percepção humana quando a Terra, vista da janela da cápsula, começa a diminuir até se tornar um disco e, eventualmente, uma esfera brilhante perdida em um campo de estrelas. Os relatos dos astronautas Apollo descrevem esse momento com palavras que raramente aparecem em relatórios técnicos. Michael Collins, piloto do módulo de comando da Apollo 11, escreveu em suas memórias que a visão da Terra pequena e vulnerável no espaço criava nele simultaneamente um senso de maravilha e um senso de responsabilidade que nunca havia experimentado antes. Outros astronautas descreveram o que os psicólogos espaciais hoje chamam de efeito overview, uma mudança cognitiva e emocional que resulta da visão do planeta a partir de uma distância suficiente para percebê-lo em sua totalidade. É um fenômeno estudado e documentado e faz parte do perfil psicológico que as agências espaciais monitoram em suas tripulações. Mas há um fenômeno oposto, menos celebrado, que também foi relatado. À medida que a Terra fica menor e a distância aumenta, a comunicação com a superfície passa a sofrer atrasos crescentes. Na distância da Lua, o sinal de rádio leva aproximadamente 3 segundos para percorrer o caminho de ida. Isso significa que uma conversa com a sala de controle envolve quase 3 segundos de latência entre pergunta e resposta. É suficiente para tornar qualquer troca verbal levemente desconexa, levemente alienante. E há momentos em que nem isso é possível. Quando a cápsula orbita ou circunda o lado oculto da Lua, o próprio corpo do satélite bloqueia completamente as frequências de rádio. Durante esses períodos, a tripulação está em silêncio total com o planeta que a gerou. Michael Collins viveu essa experiência repetidamente durante a Apollo 11 e descreveu a face oculta da Lua como o lugar mais solitário que qualquer ser humano havia visitado. A missão Artemis II repetiu essa condição. 4 seres humanos, em uma cápsula de metal projetada com toda a habilidade que a engenharia contemporânea pode oferecer, do outro lado de um mundo de pedra, em silêncio completo com a humanidade. Há algo que essa condição revela sobre a natureza fundamental da exploração espacial, que raramente é articulado em cerimônias de lançamento. O espaço não é um ambiente hostil no sentido em que uma tempestade é hostil ou um oceano em fúria é hostil. Uma tempestade tem energia direcionada, um oceano turbulento reage. O espaço simplesmente é indiferente. Ele não ataca, ele apenas existe em condições que são incompatíveis com a biologia humana. E qualquer incidente, qualquer falha de equipamento, qualquer decisão errada tomada a 400 mil quilômetros de distância, encontra esse ambiente sem que o ambiente faça qualquer concessão. Não há alguém para pedir socorro. Não há resgate possível dentro de qualquer janela de tempo que a fisiologia humana permitiria sobreviver a uma emergência grave. Os engenheiros que projetaram a cápsula Orion, que serve como veículo de transporte primário do programa Artemis, estavam plenamente cientes dessa realidade. A Orion é resultado de décadas de aprendizados acumulados a partir das missões Apollo, do programa Space Shuttle e das operações continuadas na Estação Espacial Internacional. Seus sistemas de suporte de vida são redundantes em múltiplas camadas. Seu escudo térmico, que protege a cápsula durante o reingresso na atmosfera terrestre, é mais robusto do que qualquer coisa construída anteriormente para missões de retorno da distância lunar. A eletrônica é mais confiável, os sensores são mais precisos, e a quantidade de informação disponível para a tripulação e para a equipe de controle em terra é exponencialmente maior do que na era Apollo. Tudo isso é real e tudo isso importa. E ainda assim, como qualquer engenheiro envolvido no programa diria em privado, a margem entre sucesso e catástrofe em uma missão de espaço profundo é uma margem que não comporta complacência. O destino das próximas missões do programa Artemis é o Polo Sul lunar, e esse alvo específico
tem características que o tornam diferente de tudo que foi visitado durante as missões Apollo. O Polo Sul lunar abriga crateras de impacto cujas bordas estão geometricamente posicionadas de forma a manter seus interiores em sombra permanente. Essas regiões de sombra permanente nunca receberam luz solar direta em bilhões de anos. As temperaturas em seus interiores podem chegar a menos de 240 graus Celsius, tornando-as alguns dos ambientes mais frios do sistema solar interno. A razão pela qual esses locais são cientificamente e estrategicamente importantes é que essa mesma frieza extrema os torna capazes de preservar materiais voláteis, incluindo água na forma de gelo. Dados coletados por múltiplas missões robóticas, incluindo a missão LC-ROSS em 2009, que deliberadamente impactou um projétil em uma cratera próxima ao Polo Sul e analisou o material ejetado, confirmaram a presença de moléculas de água na superfície lunar polar. A quantidade exata, a distribuição e a acessibilidade desse recurso permanecem objetos de pesquisa ativa. A presença de água no Polo Sul lunar não é apenas um dado científico. É um fato que transforma a equação logística de toda a exploração lunar e além. A água pode ser eletrolizada em hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são componentes de propelente de foguete. Oxigênio é, obviamente, respirável. Uma base lunar que pudesse acessar e processar o gelo das crateras permanentemente sombreadas teria, em teoria, acesso a recursos que reduziriam dramaticamente a necessidade de transportar tudo a partir da Terra. É essa visão que informa o planejamento estratégico de longo prazo do programa Artemis, que inclui não apenas pousos, mas a eventual construção de infraestrutura permanente na superfície lunar. A NASA, em parceria com agências espaciais internacionais e empresas privadas, tem desenvolvido o conceito de uma estação orbital lunar chamada Gateway, que atuaria como ponto de transição entre as cápsulas que chegam da Terra e os veículos de descida que levam astronautas à superfície. A Gateway está planejada para orbitar a Lua em uma trajetória halo altamente elíptica, projetada para maximizar a cobertura de comunicações com a superfície e minimizar os requisitos de propelente para operações de rendezvous. Todo esse planejamento é necessário porque o que as missões Artemis representam, em seu escopo completo, não é simplesmente um retorno ao lugar onde estivemos antes. É o primeiro passo de uma arquitetura que pretende estabelecer presença humana sustentável fora da Terra. E a diferença entre visitar a Lua e viver nela, mesmo que temporariamente, é uma diferença que amplifica todos os perigos discutidos até aqui por ordens de magnitude. Uma missão de superfície de 2 semanas multiplica a exposição à radiação por 14. Multiplica a exposição ao regolito. Multiplica a probabilidade de um evento meteorológico solar severo ocorrer durante a janela de operação. E requer sistemas de suporte de vida de uma confiabilidade que ainda está sendo desenvolvida, testada e aprimorada. Os astronautas que participarão das missões de pouso do programa Artemis sabem de tudo isso. Eles passaram anos em treinamento que inclui não apenas a operação dos sistemas tecnológicos, mas também a preparação psicológica para condições que têm poucos equivalentes na experiência humana normal. Os programas de seleção e treinamento de astronautas evoluíram consideravelmente desde a era Apollo, incorporando décadas de pesquisa em psicologia de ambientes extremos, dinâmica de equipe em isolamento, tomada de decisão sob estresse fisiológico e cognitivo, e gestão de incerteza em situações de alto risco. É um conjunto de habilidades que vai muito além do que qualquer perfil de piloto ou cientista ordinário requer. E ainda assim, há um aspecto do que esses indivíduos estão se preparando para fazer que nenhum treinamento pode replicar completamente. Há um momento, documentado nos relatos de praticamente todos os astronautas que viajaram além da órbita baixa da Terra, que não tem equivalente em simuladores ou em câmaras de privação sensorial. É o momento em que a abstração se torna concreta. Quando a distância, que é um número em um gráfico durante o treinamento, se torna uma experiência vivida. Quando a Terra vista pela janela não é uma imagem em uma tela, mas o planeta real e pequeno e distante
E o espaço entre a cápsula e ele não é uma metáfora, mas um vácuo físico que terminaria qualquer vida biológica em minutos se a separasse de sua tecnologia protetora. Os astronautas da missão Artemis II viveram esse momento e o descreveram em entrevistas e nas transmissões ao vivo que foram compartilhadas com o mundo, com uma mistura de humildade e reverência que é difícil de simular, porque não é possível simular. A grandeza do que a humanidade está fazendo quando envia pessoas ao espaço profundo só é plenamente apreensível quando ela está sendo feita de verdade, com corpos reais, em condições reais, a distâncias que tornam qualquer forma de ajuda externa uma impossibilidade matemática. A história da exploração espacial humana é, em muitos aspectos, uma história de gerenciamento de impossibilidades. Cada missão é construída sobre a tentativa de reduzir o número de coisas que podem dar errado a um conjunto de variáveis que a tecnologia disponível pode controlar. Nunca zero, porque zero não é uma opção que o universo oferece, mas a um nível suficientemente baixo para que a probabilidade de sucesso justifique o risco. Essa é a equação central que as agências espaciais refazem para cada missão e que se torna progressivamente mais complexa à medida que as ambições aumentam. As distâncias crescem e os períodos de permanência se estendem. O Polo Sul lunar aguarda com sua frieza de 240 graus negativos, em crateras sem sol e com seus depósitos de gelo preservados por bilhões de anos. Aguarda com seu regolito afiado e sua ausência total de atmosfera e sua exposição ao cosmos sem filtro. Aguarda com indiferença absoluta, que é a característica definitiva de tudo que existe, além da fina camada de ar que torna a Terra habitável. E a humanidade está se preparando para descer até ele, para trabalhar nele, para começar, com passos cuidadosos e equipamentos sofisticados, o processo de compreendê-lo de dentro. Não há nada de inevitável nisso. Em nenhum ponto da história da exploração espacial, a continuidade do programa foi garantida. Ela depende de financiamento político, de vontade pública, de decisões tomadas por instituições sujeitas a todas as pressões e contingências que afetam instituições humanas. O intervalo de mais de 50 anos entre Apolo e Artemis é evidência suficiente de que o retorno à Lua não é um processo natural ou automático. É uma escolha, renovada a cada geração, de continuar fazendo algo extraordinariamente difícil por razões que, no centro, têm menos a ver com recursos ou estratégia e mais a ver com algo que é muito mais difícil de quantificar. Talvez seja isso que a narrativa das cerimônias de lançamento capta, mesmo que de forma incompleta. O rugido dos motores, a multidão, os aplausos, a transmissão ao vivo que conecta bilhões de pessoas ao mesmo momento. Existe naquele ritual coletivo um reconhecimento implícito de que o que está acontecendo é algo além do ordinário, que 4 pessoas estão partindo para um lugar onde nenhuma ajuda pode chegar, que a tecnologia que as protege é a melhor que a civilização humana foi capaz de construir, e que mesmo assim o espaço é o que é, e a Lua é o que é, e o universo não faz concessões à importância do que está sendo tentado. O regolito ainda tem bordas afiadas. Os cinturões de Van Allen ainda irradiam. O lado oculto da Lua ainda interrompe as comunicações. As crateras do Polo Sul ainda existem em trevas eternas e frios que excedem tudo o que existe na superfície da Terra. E a humanidade, com seus trajes e cápsulas e sistemas de redundância e décadas de aprendizado acumulado, está se preparando para ir até lá de novo. Não porque é fácil, mas porque é exatamente o oposto de fácil e porque esse tipo específico de impossibilidade tem sido, ao longo de toda a história humana, o que define aonde a espécie vai a seguir.